Se você adora testar seus conhecimentos, esse vídeo foi feito para você. Aqui você vai desafiar seu cérebro a acertar 100 perguntas sobre conhecimentos gerais, e terá apenas 5 segundos para pensar em cada resposta. Você acha que é capaz de acertar pelo menos 50 perguntas? Fique até o final do vídeo e depois conte para a gente quais perguntas foram mais difíceis. Pergunta 1. Em qual território da antiga União Soviética ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl? A usina nuclear de Chernobyl fica a cerca de 130 quilômetros da cidade de Kiev, na Ucrânia. Pergunta 2. Em que ano se iniciou a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra começou em 28 de julho de 1914. Pergunta 3. Qual é o maior país do mundo? Rússia, que possui 17 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo mais de 1/9 da superfície terrestre. Pergunta 4. Qual é o nome desse tipo de planta? Suculentas são plantas que têm raízes e folhas engrossados para permitir maior armazenamento de água. Pergunta 5. Qual é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé? A pirâmide de Quéops pode ser visitada no Egito. Pergunta 6. Qual país é o maior produtor dos famosos tapetes persas? O Irã, que foi o berço do Império Persa. Pergunta 7. Qual é a velocidade do som? 1.224 km por hora, e existem aviões capazes de ultrapassar essa velocidade. Pergunta 8. Qual é a pimenta mais picante do mundo? Carolina Reaper, ela atinge 2.200.000 unidades de picância na escala Scoville. Pergunta 9. Qual é o maior animal do planeta? A baleia azul atinge impressionantes 30 metros de comprimento, o que corresponde à altura de um prédio de 10 andares. Pergunta 10. Quantas estrelas tem na bandeira do Brasil? 27 estrelas, que correspondem aos 26 estados mais o Distrito Federal. Pergunta 11. Qual país africano tem a maior população? A Nigéria, que possui cerca de 206 milhões de habitantes. Pergunta 12. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele, que corresponde a 16% do nosso peso corporal. Pergunta 13. Subir para cima e descer para baixo representam qual figura de linguagem? Pleonasmo, que consiste na repetição de informações usando palavras diferentes que trazem o mesmo sentido. Pergunta 14. Quantos anos viveu a pessoa mais velha do mundo? 122 anos. A francesa Jeanne-Louise Calment foi a pessoa mais velha do mundo segundo o Guinness Book. Pergunta 15. Qual é a maior baía do mundo? Baía de Bengala, localizada na porção nordeste do Oceano Índico, possui uma área de 2.172.200 de quilômetros quadrados. Pergunta 16. Qual é a maior baía do Brasil? Baía de Todos os Santos, que é a segunda maior baía do mundo, tem uma área de 1.233 quilômetros quadrados. Pergunta 17. A qual classe animal pertence o ornitorrinco? Apesar de colocar ovos e parecer um pato, o ornitorrinco é um mamífero. Pergunta 18. O strudel de maçã é uma comida típica originária de qual país? O strudel tornou-se popular no século XVIII, na Áustria. Pergunta 19. Quantos graus medem os ângulos retos? 90 graus. Eles representam um quarto de volta. Pergunta 20. Quem foi o primeiro presidente do Brasil?
Deodoro da Fonseca, cujo mandato iniciou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Pergunta 21. Qual é a última camada da atmosfera terrestre? Exosfera, que fica situada a cerca de 900 quilômetros da superfície da Terra. Pergunta 22. O México está localizado em qual subcontinente americano? O México pertence à América do Norte e se situa entre os Estados Unidos e a América Central. Pergunta 23. Este quadro foi produzido por qual artista? Michelangelo, que produziu a pintura intitulada A Criação de Adão, que pertence ao teto da Capela Sistina no Vaticano. Pergunta 24. Onde fica Aspen? Aspen é uma cidade turística, famosa pelas estações de esqui, que fica localizada no estado americano do Colorado. Pergunta 25. Em qual cidade fica localizado o Hyde Park? O Hyde Park é um dos parques reais de Londres e está situado no centro da cidade. Pergunta 26. Coachar é o som emitido por qual animal? Coachar é o som emitido por sapos para atrair as fêmeas para o acasalamento. Pergunta 27. Quando ocorreu a queda do Muro de Berlim? Em 9 de novembro de 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim, marcando o início da reunificação da Alemanha, que foi separada em duas nações. Pergunta 28. Em que ano foi inventada a Coca-Cola? No ano de 1886, em Atlanta, foi criada a bebida mais famosa do mundo. Pergunta 29. Onde fica localizada a cidade histórica e arqueológica de Petra? A cidade de Petra fica na Jordânia e é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha. Pergunta 30. Qual a altura da lenda do basquete Michael Jordan? Considerado por muitos como o melhor jogador da história do basquete, Michael Jordan possui 1,98 m de altura. Pergunta 31. Quantas corridas de Fórmula 1 foram vencidas pelo piloto brasileiro Ayrton Senna? 41 corridas, o que faz de Ayrton Senna o quinto maior vencedor de corridas em toda a história da categoria. Pergunta 32. A qual grupo animal pertencem as ostras? As ostras são moluscos, que produzem pérolas em resposta à invasão de parasitas em seu interior. Pergunta 33. Doha é a capital de qual país? Doha é a capital e cidade mais populosa do Emirado do Catar. Pergunta 34. Qual animal está estampado na nota de R$ 200? Em consulta realizada em 2001, os brasileiros escolheram animais ameaçados de extinção para estampar novas cédulas, ficando o lobo-guará em terceiro lugar, após a tartaruga marinha e o mico-leão, que estampam as notas de R$ 2 e R$ 20. Pergunta 35. Quantos dentes uma pessoa possui na boca? A dentição completa de um adulto contém 32 dentes. Pergunta 36. Qual é a capital dos Estados Unidos? Washington DC é a capital e Distrito Federal dos Estados Unidos, fica localizado entre os estados da Virgínia e Maryland. Pergunta 37. O diamante é composto por qual elemento químico? O diamante é formado puramente por átomos de carbono e é uma das pedras mais resistentes que existem. Pergunta 38. Quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? Equador e Chile. Pergunta 39.
Qual é o país mais populoso do mundo? Estima-se que a população da China é de cerca de 1.411.780.000 pessoas. Pergunta 40. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e foi o primeiro a se formar após a aparição do Sol. Pergunta 41. Montevidéu é a capital de qual país? Montevidéu é a capital e maior cidade do Uruguai. Pergunta 42. O que significa ser uma pessoa pândega? Brincalhão. Alguém que é piadista e não leva nada a sério. Pergunta 43. Qual é o nome da cadelinha da família protagonista da obra Vidas Secas? Baleia, que demonstrava um comportamento humano em muitos momentos da história. Pergunta 44. Qual é a residência oficial da Rainha do Reino Unido? O Palácio de Buckingham, localizado na cidade de Westminster, é a residência oficial e principal local de trabalho da Rainha Elizabeth II. Pergunta 45. A qual classe animal pertence o peixe-boi? Mamíferos. O peixe-boi, apesar do nome, não é um peixe. Pergunta 46. Quantos minutos possui um round de MMA no UFC? As lutas podem ter 3 ou 5 rounds, cada um com duração de 5 minutos e 1 minuto de intervalo para descanso. Pergunta 47. Qual é o menor estado brasileiro em território? Sergipe é o menor estado do Brasil. Se situa na costa atlântica da região do Nordeste. A capital, Aracaju, é conhecida por suas belas praias. Pergunta 48. Em que ano a seleção brasileira de futebol conquistou sua primeira Copa do Mundo? 1958. Essa foi a 6ª edição da competição e foi sediada na Suécia. Pergunta 49. Como é chamado o coletivo de lobos? Alcateia, mas esse termo pode ser utilizado também para designar manadas de quaisquer outros animais ferozes. Pergunta 50. Quantas cordas tem um violão comum? 6 cordas e cada uma delas possui um diâmetro diferente. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta 51. Qual é o nome dado ao estudo e criação de cães? Cinofilia é o estudo científico sobre assuntos relacionados ao mundo canino. Pergunta 52. O nefrologista é o médico especialista em cuidar de qual órgão? O nefrologista é dedicado a diagnosticar e tratar doenças dos rins. Pergunta 53. Em qual país foi proibido vender chicletes? Em Singapura, atualmente só é permitida a venda de chicletes sem açúcar por farmacêuticos e dentistas. Pergunta 54. Qual é o transplante mais realizado no Brasil e no mundo? Transplante de córnea, pois as doações acontecem aos pares e não exige compatibilidade sanguínea. Pergunta 55. Qual famoso pintor criou essa obra de arte? Edgar Degas, que é muito conhecido por pintar diversas obras retratando o mundo do balé. Pergunta 56. Qual foi a única capital de um país europeu fora da Europa? O Rio de Janeiro, entre 1815 e 1821, foi a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como era intitulado Portugal na época. Pergunta 57. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, considerando as condições normais de temperatura e pressão, é quando a água passa do estado líquido para o gasoso.
Pergunta 58. Quantas peças tem no jogo de dominó tradicional? 28 peças compõem o jogo de dominó tradicional que se chama duplo 6. Pergunta 59. Qual região do mundo é conhecida pelos passeios em balões de ar quente? Capadócia, que é uma região da Turquia, e durante os passeios é possível apreciar sua beleza singular. Pergunta 60. Qual região do planeta é palco do desaparecimento de muitos barcos e aviões? O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico localizada entre as Bahamas, Flórida e Ilhas das Bermudas. Pergunta 61. Qual inseto transmite a doença de Chagas? O barbeiro, que é conhecido por este nome pelo hábito de picar as pessoas na região do rosto. Pergunta 62. Em ordem crescente, qual carta vem após o 10 no baralho? Valete, que é uma figura de um jovem escudeiro que vem antes da rainha. Pergunta 63. A região da Toscana está localizada em qual país? A região da Toscana fica no centro da Itália e tem uma paisagem natural diversificada. Pergunta 64. Quantos dias formam um ano em Marte? 687 dias, quase o dobro de dias que tem um ano na Terra. Pergunta 65. Qual personagem do folclore brasileiro tem os pés virados para trás? O Curupira, que é o guardião das florestas. Pergunta 66. Em que ano ocorreu a dissolução da União Soviética? Em dezembro de 1991 chegou ao fim a União Soviética, que englobava 15 nações. Pergunta 67. Qual é a menor distância entre os Estados Unidos e a Rússia? 4 quilômetros, que corresponde à distância entre as ilhas Grande Diomedes da Rússia e Pequena Diomedes dos Estados Unidos, localizadas no Estreito de Bering. Pergunta 68. As salamandras pertencem a qual classe animal? As salamandras são anfíbios assim como os sapos. Pergunta 69. Qual expressão artística é considerada como a sétima arte? O termo sétima arte, usado para designar o cinema, foi estabelecido por Ricciotto Canudo no Manifesto das Sete Artes. Pergunta 70. Qual elemento químico é representado pela sigla Ag na tabela periódica? Prata, que também pode ser chamada de argento, e é um subproduto da mineração do chumbo. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho. Pergunta 71. Qual é o terceiro planeta do Sistema Solar? Terra, que vem após Mercúrio e Vênus. Pergunta 72. Qual escritor brasileiro criou a Turma da Mônica? Maurício de Souza começou a escrever os quadrinhos em 1959, com uma história sobre Bidu e Franjinha. Pergunta 73. Em qual oceano fica situada a ilha de Madagascar? Madagascar é um país insular do continente africano, localizado no Oceano Índico. Pergunta 74. Em que cidade nasceu a banda The Beatles? Os Beatles nasceram em 1960, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Pergunta 75. Qual o tamanho em quilômetros quadrados do Central Park? 3,41 quilômetros quadrados, o que significa que esse famoso Parque de Manhattan tem uma área maior que de países como Vaticano e Mônaco. Pergunta 76. O estado do Tocantins está localizado em qual região do Brasil?
O Tocantins pertence à região norte do Brasil e é o mais novo estado brasileiro, pois foi separado de Goiás em 1988. Pergunta 77. Em qual continente está localizada a Mongólia? A Mongólia fica no continente asiático e faz fronteira ao norte com a Rússia e ao sul com a China. Pergunta 78. Como se chama o coletivo de flores? Ramalhete ou buquê. Já o conceito de arranjo de flores está relacionado à arrumação de flores de forma harmoniosa e bela. Pergunta 79. Qual o tamanho do homem mais alto da história? O homem mais alto da história foi o americano Robert Wadlow, que atingiu 2,72 metros de altura. Pergunta 80. Em quais continentes podemos encontrar leopardos? O leopardo é um felino típico da África e da Ásia, portanto, não existem leopardos no Brasil. Pergunta 81. Quais são os ingredientes do famoso drink Sex on the Beach? Gelo, vodka, licor de pêssego, suco de laranja e xarope de groselha estão no drink Sex on the Beach. Pergunta 82. Qual é o menor país do planeta? O Vaticano, que possui apenas 440 mil metros quadrados, e é a sede da Igreja Católica. Pergunta 83. Qual é a moeda oficial do Reino Unido? A Libra, que é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Pergunta 84. Qual é a metrópole mais populosa do mundo? Tóquio. Lá residem aproximadamente 38 milhões de pessoas. Pergunta 85. Qual é o ponto mais alto do planeta? O pico do Monte Everest está a 8.848 metros acima do nível do mar e fica na Cordilheira do Himalaia. Pergunta 86. Qual é o local mais profundo dos oceanos? A Fossa das Marianas atinge uma profundidade de 10.984 metros, o que significa que o Monte Everest caberia nela com folga. Pergunta 87. Na mitologia grega, Apolo é considerado como deus de quê? Apolo é filho de Zeus e tido como deus do sol e da música. Pergunta 88. Quantos municípios existem no Brasil? No Brasil existem 5.570 municípios, de acordo com o IBGE. Pergunta 89. Qual continente abriga a Guiana Francesa? Apesar do nome, a Guiana Francesa está localizada na América do Sul. Pergunta 90. Qual é a cidade mais populosa do Nordeste brasileiro? Salvador, que tem cerca de 2.900.000 habitantes. Pergunta 91. Quem é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo? Miroslav Klose é um polonês que marcou 16 gols em Copas do Mundo, pela Alemanha. Pergunta 92. A que país pertencem as Ilhas Canárias? As Ilhas Canárias são um arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, localizada a oeste da costa do Marrocos. Pergunta 93. Qual é a capital do Canadá? Ottawa é a capital do Canadá, localizada na província de Ontário, perto da cidade de Montreal e da fronteira com os Estados Unidos. Pergunta 94. O que significa o termo inglês workaholic? O termo workaholic é usado para dizer que uma pessoa é viciada em trabalho. Pergunta 95. Quantos estados existem nos Estados Unidos? Os Estados Unidos da América são constituídos por um Distrito Federal, Colômbia, e mais 50 estados. Pergunta 96.
Em qual lugar do continente asiático o português é o idioma oficial? Macau é uma região da China onde o português e o mandarim são idiomas oficiais. Pergunta 97. Qual filme é recordista de bilheteria na história do cinema? Avatar alcançou a marca de 2,8 bilhões de bilheteria. Pergunta 98. Qual é a capital da Rondônia? Porto Velho é a capital da Rondônia, e é a terceira cidade mais populosa da região norte do Brasil. Pergunta 99. Qual é a capital da Ucrânia? Kiev, que é a capital da Ucrânia, é a sétima cidade mais populosa da Europa. Pergunta 100. O mico-leão dourado é um animal típico de qual bioma brasileiro? O mico-leão dourado é uma espécie que corre risco de extinção e é exclusivo da Mata Atlântica, sendo encontrado principalmente no estado do Rio de Janeiro. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.